Cumprimento a amada igreja do Papai do Seu Amém. Amém. Estou muito feliz de retornar ao ministério, de poder estarmos reunidos no nome de Jesus, adorando, bendizendo, agradecendo. Quero externar aqui a minha gratidão por tributar a Deus toda a honra. Amém. Aleluia. Um abraço do pastor Cristiano Grande, da pastora Sandra, da igreja Pentecostal Sem Esperança. Deus seja louvado pelo irmão. Deus continue abençoando o seu ministério. Meus irmãos, venham acompanhar com a minha esposa, com meu filho. Amo vocês. Deus abençoe o pastor Paulo. Para não ficar em minhas palavras, abre comigo no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Através dos louvores do Espírito Santo, confirmou a palavra. Livro histórico de Jó, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Estive meditando nessa palavra hoje no começo, e ali Deus falou no meu coração sobre essa palavra. Você pode dizer para essa pessoa sobre o tema dessa campanha? Existe? Coloca ele para mim, por favor. Aleluia. O nome do tema da campanha, por favor. Fala, levante-se. Existe um propósito de Deus para se cumprir sua vida. Deus falou comigo, levantamos com um propósito de adorador. Amém. Diga Aleluia. para essa pessoa que está do seu lado, levante-se com um propósito de adorador. Amém. Diz Aleluia. assim a palavra do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu Deus falta alguma. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Quero aqui ser rápido, objetivo naquilo que Deus tem para falar comigo ao seu coração. A história de Jó é uma história não comum. É uma história que vem falar aos nossos corações a respeito de um homem que sofreu mesmo sendo fiel a Deus. Jó viveu no período dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A terra de Uz ficava à sudestina da Palestina, do Mar Morto. E é interessante que Jó, ele morava na terra de Uz. Jó tinha uma vida tão agradável diante de Deus que o próprio Deus vai dar um testemunho de Jó. É bem verdade que Jó é um homem sincero, reto, temente a Deus, e o mesmo se desviava-se do mal. Possuía 7 filhos, 3 filhas, muitos jumentos, muitos camelos, muitas ovelhas, muitos bois. E o texto também vai trazer ao nosso entendimento que os seus filhos se ajuntavam na casa de cada um no seu dia e ali mantinham um banquete, faziam um banquete para comemorar e festejar. É interessante que para nós chegar no capítulo 1 ao versículo 20, 21 e 22, precisamos entender o capítulo 1 inteiro. Jó vai dizer que os seus filhos faziam um banquete esse, que eles se reuniam na casa de cada um, e no dia da festa eles comiam e bebiam, porque o seu pai era abençoado, o seu pai era próspero, o seu pai era rico, por causa do seu posicionamento, por causa da sua posição diante de Deus. É interessante que os seus filhos, após fazer o seu banquete, o seu pai se levantava pela madrugada, oferecia holocaustos, sacrifícios ao Senhor. E o texto vai dizer que Jó abria a sua boca dizendo: porventura pecaram os meus filhos ou blasfemaram de Deus no seu coração. Olha para cá, é interessante que Jó, ele poderia ter dito, talvez pecaram, não, mas ele disse, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. A palavra porventura, ela tem um sentido de talvez. A palavra de talvez, ela tem um sentido de incerteza. Quando os filhos estavam festejando, a cada dia na casa de cada um, porque o seu pai era próspero, o seu pai era um pai abençoado, era um pai temente a Deus, era um pai sincero diante de Deus. É por causa da vida de Jó, os filhos se
abençoada. O pai é abençoado, a família é abençoada. O pai é reto, a família é reta. O pai é sincero, a família é sincera. O pai é temente, a família é temente. Eu entendo uma coisa: se você é temente, se você é sincero, se você é abençoado por Deus, eu já liberei a primeira palavra nessa introdução. A tua casa vai ser sincera, a tua família vai ser reta e também será abençoada pelo Senhor de hoje em diante. Os filhos estão festejando. Só que o texto vai dizer que quando termina a festa, Jó se levanta pela madrugada. E é interessante que ele vai agora se santificar. Não sozinho, o texto diz, é o santificava. Calma aí, singular ou plural? Ele não estava sozinho se santificando. Ele ensinou os filhos como se santifica pela madrugada. Bebia, comia, festejava. Mas no momento onde era para estar santificando e oferecendo sacrifícios ao Senhor, ele ensinou os filhos também: levanta pela madrugada. Se eu oro pela madrugada, vocês vão orar pela madrugada. Se eu santifico também, vocês também vão ter que santificar. Entenda uma coisa: Jó se levantava e o santificava. E olha para cá, e oferecia holocausto e sacrifício, segundo o número de todos. Ele não sacrificava só pelas meninas, ele sacrificava pelos filhos homens e pelas filhas mulheres, porque ele entendeu: aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui não tem filho mais mimado do que o outro, todo mundo é amado pelo mesmo amor, pelo mesmo pai, pela mesma paixão, pelo mesmo carinho. O preço é igual. Glória ao teu nome. Precisamos sacrificar igual a todos. Vivemos um período do tempo onde a mãe ama o filho, aleluia, que dá, aleluia, o orgulho para a mãe e para o pai. Por quê? Porque ninguém quer falar o pior da casa. Ninguém quer falar o que dá trabalho. Ninguém quer falar aquele que está na beira do tráfico, na prostituição. Ninguém quer pagar o preço por aquele. Mas levanta a tua mão para o céu que eu vou liberar. Assim diz o Senhor sobre essa palavra: você vai sacrificar sem fazer acepção de ninguém. E por causa do teu sacrifício, Deus vai levantar a tua família. Glória a Deus. Ele oferecia. Tu és santo, Senhor. E quando ele oferecia, ele dizia: porventura pecaram. Era Jó dizendo: talvez pecou. Deixa eu aplicar aqui essa palavra. O Jó que está dizendo porventura, irmão, é o Jó que está dizendo: eu não tenho a certeza se no dia da festa eles pecaram ou não, porque o único que conhece o coração do homem é Deus. Vamos lá? O único que conhece o coração do homem é Deus. Meu Deus. O homem olha para a parede e diz: pecou. O homem olha para o homem e diz: errou. Só que o texto diz assim: ó, porventura pecaram? Talvez sim, talvez não. Por exemplo, se eu vou falar para o pastor, se eu falo para minha esposa: pastor, você vai lá fazer uma visita com a sua esposa. Talvez, ou porventura, eu falo para minha esposa: prepara um café lá, porque eu não sei se ele vai ir ou se não vai. Eu não tenho a certeza se ele vai, mas a mesa e o café vai estar preparado. Já está dizendo: eu não sei se pecou, mas aqui está o sacrifício pela minha casa. Levanta a tua mão para o céu. Você não tem a certeza se pecou, se falhou, se errou, se caiu, mas continua mantendo a oferta, o sacrifício. Eu entendo uma coisa: não sacrifica no momento que erra, que peca, mas sacrifica porque foi Deus que te deu para sacrificar. Isso é sinal de gratidão, meu irmão. Meu Deus. Glória a Ele nos Jesus. mostra que ele está sacrificando sem ter uma certeza. Ele está dizendo: se ele pecou, Senhor, o preço está pago. Mas se não pecou, eu continuo sacrificando. Senhor, se eles blasfemaram com o Senhor, o preço está pago. Mas se não blasfemaram, eu continuo ofertando. Aleluia, eu entendo uma coisa: Deus
a família fica de pé. É por isso que você está de pé aqui. Não é porque nós somos bons, não é porque nós louvamos bem, não é porque pegamos bem, não é porque falamos bem, é porque lá atrás a sua tataravó, a sua mãe, o seu pai sacrificou para que você e eu estejamos aqui hoje fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sacrifícios que geraram resultados. Amém. Glória a Deus. Sacrifícios que fez portas fechadas serem abertas. Aleluia. Sacrifício que fez o pior da casa ser um pregador do evangelho. Sacrifício que fez uma família amaldiçoada ser uma família abençoada. Sacrifício que fez o pequeno da casa se tornar alguém na presença de Deus. É, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Creio, Deus. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Em nome de Jesus. Meu pai pregou para mim desde os 3 anos de idade. Meu Deus. Meu pai era pastor da Universal, pastor Luciano. Quando eu estive com a adolescência, eu conheci esse mundo 4 anos. Fiquei indo e voltando. Eu conheci teu irmão Jonatas na época que eu estava no mundo. Ele lembra. Olha quantos anos. Mas por causa do sacrifício de alguém lá em casa, Amém. nós Aleluia. estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós não merecíamos, mas nós estamos aqui porque Deus aceitou o sacrifício nesta noite. Glória a Eu Deus. quero dizer para você, mãe, pai, filho e filha, não desiste da tua casa, não desiste da tua família, continua ofertando no altar, continua derramando a tua lágrima, continua sendo fiel também, porque aquele que é fiel a Deus, Deus será fiel com ele no final. Eu quero dizer para você, ainda este ano, Deus vai fazer uma grande reviravolta na tua família, Deus vai levantar quem estava caído lá, porque Deus é sonante do ventre. Glória a Jesus. Cantura pecaram? Eu não sei. Mas o sacrifício está aí, Deus. Diga comigo, o sacrifício. Está aí, Deus. Deus. Está sentindo ele aí, ou está sentindo a graça? Deus querido. Ele vai a sério, eu sou pentecostal, quem é pentecostal? Levanta a tua mão. Alaia, sebe, recobre, alamaia. Recobre, alamassura. Está acontecendo o mover de Deus nesta noite, nesta casa. Levarassura, recobre, alamassébia. Deus está mexendo hoje. Oh, glória. Na escritura, para trazer mais ainda. Meu Deus. Grande a tua obra. Só que o texto vai dizer Maravilhoso. que após isso, um dia, os filhos de Deus vieram perante o Senhor. E Satanás, entre eles, intrometido. Por que intrometido? Porque quem não foi convidado é intrometido. Meu Deus. Você não vai chegar numa festa e não vai convidado. Aí vai dizer, então é intrometido. Só que o interessante, Deus percebe a presença do diabo, de Satanás. E agora Deus vai abrir a sua boca santa e vai perguntar para ele, de onde vens? Isso mexe comigo, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Só que Deus faz a questão do escritor escrever que a ação do diabo não é parada. É, Jesus. E tem crente querendo ficar parado. Verdade. Tem crente querendo ficar de braço cruzado, calado, estacionado, chamado a parar. Deus disse, eu não te chamei para ficar parado, eu te chamei para marchar na minha presença. Aleluia, Deus. De hoje lá na terra e passear por. Ele está dizendo que está escrito nas cartas do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está parado? Não. Ele está se movimentando para quê? Matar, roubar e destruir.
E você está quieto aí por quê? Meu Deus. Abre a sua boca, porque quem tem vida dá vida lá fora. Deus te chamou, aleluia, nessa noite para te dizer: eu te levantei, não foi para matar. Essa é a função do diabo. Eu te chamei, porque onde você vai chegar a vida. Vai usar a vida de Deus, de Cristo. Aleluia. Meu Deus. A tua obra. O diabo está em movimento. O diabo está procurando 24 horas por 48, querendo matar alguém, querendo destruir alguém, Deus. querendo ceifar alguém. E Deus te chama para pegar e você não pega. Deus te chama para evangelizar, você não evangeliza. Deus te chama para perdoar, você não perdoa. Deus te chama para amar, você não ama. Deus te chama para estender a mão, você não estende. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer: se o teu diabo, aleluia, se o teu diabo, como a Bíblia está dizendo, se o próprio diabo está rodeando, aleluia, matando, roubando, destruindo, por que você está parado? Deus, querido. Esses dias eu fui no ministério, não vou falar o nome, porque não convém. O pastor falou que o nome dele expulsa demônio. Só para você ter a noção. O que nós estamos vivenciando hoje. O nome dele expulsa demônio. Eu falei: então tá bom, vai lá. Que é melhor que manifestar o seu nome, a expulsar o demônio, que nós não estamos agora. Só que o interessante, o diabo está rodeando, buscando quem possa tragar. Essa expressão, quem possa, não é todos. Porque ele só consegue tragar quem está fora da presença. É verdade, Jesus. O salmista vai dizer, 37, 34, 37, se eu não me engano, vai falar que os que temem ao Senhor, os anjos do Senhor, são campados ao redor para livrá-lo. Calma aí, quem teme a Deus tem uma proteção de anjo. Aleluia, graças a Deus. Salmo 139 vai dizer, versículo 5: tu colocaste tuas mãos para trás e diante. Proteção de Deus. Zacarias vai dizer: tu és, aleluia, um muro de fogo, mas também habito no meio dela. Sou eu que estou dizendo? Não, é a Bíblia. Aleluia. Se você teme a Deus, pode ter com total certeza: descansa em paz, durma em paz, caminha em paz, porque o diabo não tem poder de tocar na sua vida. Só que ele está rodeando. Quando ele vai dizer de rodear a terra e passear por ela, ele está trazendo ao nosso entendimento que ele não está parado. A ação dele é se mover. A ação dele é buscar alguém que ele possa tragar. Alguém que não esteja na presença. Só que o interessante é que agora Deus abre a sua boca santa e diz: observaste meu filho Jó. Deus podia dizer: observaste o maior do Oriente. O que importa para Deus aqui agora não é o carro, não é a conta bancária. O que importa para Deus agora não é o terno que eu estou vestindo, mas é o posicionamento de servo. Aleluia. Observaste meu servo Jó? Ele não está dizendo: Jó, olha para Jó, o gado que ele tem, a riqueza que ele tem, o filho que ele tem, tudo que ele tem. Observa o dono do Oriente? Não. Ele vai dizer: observa o meu servo. Aleluia. Posso falar um negócio para você? Deus não dá testemunho pelo cargo que eu carrego. Amém, Jesus. Deus não dá testemunho pelo ministério que eu tenho. Deus dá testemunho pela maneira que eu sirvo. Deus dá testemunho pela maneira que eu entro na presença. Deus dá testemunho da maneira que eu ando na sua presença. E como eu devo andar, missionário? Servindo o reino de Deus. Pois aquele que quer ser maior será menor. Aquele que acha que deva servir, esse vai servir. Só quem vai servir a Jesus nessa noite, abre a sua boca e glória. Santo é o teu nome. Ele está dizendo que veio para servir. Observe meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Eu estava no serviço, eu trabalho numa adega, em frente à praça da Bíblia. Imagina a peleja, imagina a luta, mas foi a porta que Deus abriu.
Ali eu tenho orado. Amém. Ali tenho evangelizado. Aleluia, O Espírito patrão Santo. é mais católico do que um corintiano, mas a palavra está entrando no coração dele. Aleluia, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, onde Deus te colocou tem propósito de Deus. Levanta, abre a tua boca e fala o que Deus mandou, porque Ele se responsabilizará daquilo que Ele falará através de ti, irmão. Ali eu tenho orado por pessoas jovens. Chega jovem, me de copo de bebida, e eu estou montando o jovem, abre a boca e dizer, eu sou afastado. Aí eu digo, há um Jesus maravilhoso te esperando para voltar hoje. Aleluia. Se você for pegar lá fora, tem jovens que são mais afastados do que jovens que conhecem. Como assim, missionário? Porque conhecer todo mundo conhece, mas afastado tem muito. E eu sei como é que é. Só pode dizer quem um dia esteve lá fora, eu posso falar. Verdade, Deus. Dormir a cabeça no travesseiro e não ter a paz. A família olhar para mim e dizer que eu estava fazendo como uma criança no início. Ninguém entendia porque a luta não é fora, a luta é dentro. E eu sei o que eles passam quando chega dizendo, colocando para fora. Esse dia chegou um irmão lá com mais de 50 anos dizendo, eu era da igreja, eu estou parado há 10 anos. Só que Deus colocou lá com um propósito. Não reclama, não indaga, não murmura da onde Deus te colocou. Só abre a boca e fala o que Deus mandar. Aleluia. Só que agora Deus vai dizer, observaste tu, meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Meu Deus. Homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Olha o diabo, porventura, talvez, não tenha certeza. Será que ele tem o senhor Debalde? Debalde é em vão, sem propósito. Porventura não cercou ele, a mesma palavra que Jó disse, porventura pecar é talvez ele, o diabo não tenha certeza, porque ele não conhece o teu coração, só Deus que conhece. O diabo está dizendo para Deus, eu não tenho a certeza de se ele te adora, e eu não tenho a certeza se ele te adora por aquilo que o Senhor deu, mas toca em tudo que ele tem, toca na riqueza, toca no pai, toca na mãe, toca no filho, toca em tudo, para ver se não blasfema de ti na tua face. Aí Deus vai dizer para ele, toca em tudo, menos na vida dele que não toca. Da noite para o dia, Jó ouviu uma notícia atrás da outra. Os seus camelos, as suas ovelhas, os seus bois, os seus pimentos, perdeu. Mas quando chega a notícia de um filho morrer, dele não era um, era 7 meninos e 3 meninos, 10. Quando ele abre a sua boca, alguém vai dizer, então viu um outro diz, só eu e Isabel para te trazer nova. E qual é a nova, missionário? Morreu os seus filhos. Em outras palavras, posso trazer para o tempo, morreu os jovens. Como é que você fica quando o jovem morre? Como é que você fica quando você ouve que uma vida foi ceifada? Quando o diabo está arrancando da terra uma promessa, um propósito. Alguém que adorava o pastor Paulo, que hoje não adora mais. Mas está com a boca numa cachaça, numa bebida, num prostíbulo. Como é que nós ficamos? O que nós pensamos? O que passa na nossa mente? E lá no serviço eu tenho tirado pessoas da rua e levado lá para o projeto Wellington Tocha. Porque Deus te coloca não só para evangelizar, mas também para ajudar a pessoa a sair da rua. Deus não te levantou em vão, Deus não te escolheu em vão, Deus tem um propósito. E o propósito primeiro é levantar e adorar, mas também abrir a sua boca. Aleluia! Meu Deus. Quando Jó ouve essa notícia, estão os seus filhos na casa do teu filho primogênito, aleluia, veio o vento do deserto sobre a casa e derrubou. O vento veio do deserto, derrubou a casa. Aonde Jesus foi tentado? No deserto.
Meu Deus. Aonde o diabo queria derrubar Jesus? No deserto. Porque se ele não consegue matar Jesus no deserto, ele vai tentar matar essa geração que Jesus deu a vida. Meu Deus. Então entenda uma coisa. Jesus deu a vida por mim e por você. Quando nós dizemos não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, nós estamos dizendo, está escrito lá em Gálatas. Meu Deus. Não vivo mais eu, mas é Cristo. Já estou crucificado com Ele. Jesus. Aí se entra em João capítulo 6, versículo 38 e 39. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum daquele que me quer se perca, mas esse no último dia. Louvamos, Jesus. Grande é a tua bondade, Senhor. Ô glória! Louvado é o teu nome, Jesus. Ele próprio disse, eu não desci para fazer a minha vontade. Meu Deus. Eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele é ganhar o mundo. Aleluia. Para que no último dia ressuscite, não se perca. Entenda uma coisa: nós precisamos fazer a vontade do Pai cada vez mais. Aleluia! Meu Deus. Para que Ele venha ressuscitar os jovens dessa geração no último dia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Bendito é o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Deus de bondade, de misericórdia. E é interessante que quando ele abre a sua boca, Deus é Jó até ouve, Deus. Jó se cala, Maravilhoso, Jesus. Jó se depara com a notícia e ele vai dizer: morreram 10 caixão, Deus, 10 defuntos. Imagina como esse homem teve que gastar tudo que tinha. Só que você não percebeu, antes de ele perder o que ele perdeu? Tudo. Como é que ele ia pagar o caixão se ele perdeu tudo? Deus. Está lá em 1 Samuel, quando Ana recebe o filho, lembra? Ana recebendo Samuel, ela vai devolver dar o sacerdote, ela vai dizer: só Deus pode tirar a vida, e só Deus pode dar a vida. Ela está exaltando o Senhor. Aleluia. Está dizendo: quem é o homem para tirar a vida do homem? Meu Se Deus. foi Deus que deu a vida, Ele também tirou a vida. E Jó, quando ele se levanta, agora ele vai se levantar. Posicionamento. E por que eu disse aquela hora para você dizer: levantamos com um propósito adorador? Porque adorador, Aleluia. propósito de adorador, não é quando as coisas estão indo bem. Meu Deus. Propósito de adorador, eu não estou vivendo quando o armário está cheio. E como eu descubro, missionário, que eu estou vivendo um propósito de adorador, quando tudo está dando errado, mas eu coloco a melhor roupa e eu venho para o culto como esse, adorar a Jesus de Nazaré. Aleluia. O diabo fez de tudo para você não vir essa noite. O diabo fez de tudo para você não vir essa noite. O diabo fez de tudo para você não existir nessa noite. Mas você tem o propósito, é ser um adorador. Olha! Deus. Se está bem, eu vou adorar. Se está ruim, eu vou adorar. Eu vou falar dentro da Bíblia, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Meu Deus. Larguei o chamado de profeta, não. No ano em que morreu o rei Uzias, abandonei o ministério, não. Para quem não sabe, Uzias era parente de Isaías. E o que é que ele vai fazer no ano da perda, no ano do luto? Vai no templo. Não olha isso, vai no templo. Porque quem entende o propósito pode até ter perdido coisas, mas não perdeu a adoração. Aleluia, Jesus. Levanta a tua mão no céu que eu quero liberar a palavra. O diabo pode ter feito de tudo hoje nesse dia. Aleluia, mas assim diz o Senhor:
adorar. Doendo, você vai vir adorar. Meu Deus. Machucado, mas vai vir adorar. E alguém do lado da sua casa vai dizer: como pode isso? Como consegue ainda? Perdeu tudo, mas não perdeu o propósito da adoração. Se Deus te colocou de pé, Ele te sustenta para ficar dentro do propósito de um adorador nesta noite. Deus poderoso, fiel. Estava ouvindo o louvor? Aleluia. Fala assim: minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer. Meu Deus. eu Eu aprendi. aprendi a te adorar. Adora comigo, adora, adora. Que és. Ele veio. Deus, sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. Amém. Seja adorador. Oh, glória. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, a porta abrir. mas se Deixar, continua sendo Deus. a doença vier, Ele é Deus. Segurar, eu vou. Ele é Deus, Oh, segura glória. certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Levanta a tua mão para o céu, porque assim diz o Senhor nesta noite: eu vou te sustentar para ser um verdadeiro adorador com excelência. O diabo não vai te calar, o diabo não vai te parar, o diabo não vai te inquietar. Hoje você adora, amanhã você adora, até a volta de Jesus Cristo, a igreja vai adorar. Pega se você quer nesta noite. Meu Deus. Lá no mundo nós falávamos as coisas, quando o time fazia gol nós gritávamos, agora adora, calma! É Deus, aleluia. Faz o santo, Jesus. Então Jó se levantou, continua no posicionamento. Então Jó rasgou o seu manto, luto, Meu Deus. raspou a sua cabeça, cumprindo o propósito. E o que ele fez, missionário? Meu Deus. Se prostrou. Aleluia. Oh, glória! Aleluia. Ele se levantou ao posicionamento, rasgou Aleluia. o seu manto, luto mesmo de luto, raspou a sua cabeça a propósito. Deus seja louvado. E agora ele vai fazer o quê? Se prostrar em terra e o quê? E adorar. Diga para essa pessoa que está do teu lado, adora. Está doendo, eu sei, adora. Está difícil, irmão, adora. Santo, meu Deus. Eu não sei como foi o seu dia, mas adora. Eu não sei como foi, aleluia, o seu amanhecer do dia. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu hoje, mas adora. Adora nesta noite. Não deixa nada parar. A adoração que sai do seu coração para Deus. Oh, glória. Graças a Deus. Louvado seja. Aleluia. Oh Deus bendito. E qual é a adoração? Tu és Senhor, meu Pai. É entender que Ele deu. Tu és o Deus que Olha a adoração. Deus me deu. grande a tua obra. Deus tomou. Meu Deus. Olha a adoração. Foi Ele que me deu. É, Foi Ele que tomou. Repito. Olha a adoração. Não é Aleluia. Senhor, me dá. Não, Ele me deu a terra. Aleluia. Mas Ele quis tomar. Não foi o diabo que tomou. Ele quis tomar. Deus. Ele não botou a culpa no diabo, na pombagira. Não. Ele falou assim, foi Deus que me deu. Mas também foi Deus que tomou. Ele não colocou a aleluia, eu vou falar, Jesus. Ele não colocou a culpa no vizinho. Ele disse, foi Deus que me deu. Foi Deus que tomou, mano. Tem hora na nossa vida que nem tudo é o diabo.
Essa é uma nuvem de glória que eu estou sentindo. Ei, essa luta não vai te esfriar, vai te fazer o verdadeiro adorador. Adora. Haverá um despertamento. Glória. É Deus. Eu vou finalizar aqui. Tu és poderoso. Meu Deus, grande Em Senhor. tudo isso, você tinha motivo para pecar. Você tinha motivo para desviar. É, Jesus. Mas o texto diz: em tudo isso, não pecou. Ele tinha motivo para chutar o balde, mas não chutou. E alguém deixa falar com você e você quer chutar o balde. Meu Deus. Ele tinha de tudo para abandonar a Deus, a fé em Deus, mas ele não abandonou. Meu Deus. Ele tinha de tudo para desistir, mas o texto diz: e não pecou contra Deus, e não deixou faltar uma adoração. Ah, meu irmão, você não entendeu? Ele não pecou. O que é uma demonstração? Pode estar acontecendo o que está acontecendo. Quem não pode errar é você. Quem não pode pecar é você. Quem não pode falar é você. Quem não pode errar é você. Deus me trouxe aqui para te dizer, independente da circunstância, não peca contra Deus. Eu não estou dizendo que a gente não peca. Eu não estou dizendo que a gente não falha. Eu estou dizendo para nós que estamos na presença de Deus, nós tínhamos motivo para tanta coisa abandonar, mas não abandonou. Aleluia, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos. E não deixou faltar alguma. É Deus. Essa alguma coisa tem comigo: adoração. O que eu tenho comigo a respeito desse texto é: não deixou faltar uma adoração. Graças a Deus. Aleluia. Pastor Paulo, Deus querido, Jesus. tem dia na nossa vida que a gente tem tanto motivo para abandonar. É, Senhor. Eu tenho tanto motivo para desistir. Verdade, Jesus. Até para olhar para trás a gente tem motivo, pastor Paulo. É, Senhor. Só que ele fez o quê? Não vou pecar com quem foi fiel comigo. Aleluia. É verdade. Eu não vou deixar de orar, Obrigado. nem deixar de adorar aquele que eu Deus fiel. amado, poderoso. Diga comigo: eu não vou pecar É. aquele que foi fiel comigo. Aquele que foi Diga fiel. comigo: eu não vou deixar de adorar Eu não vou deixar de aquele que foi fiel comigo. Aquele que foi fiel comigo. Aquele que pagou o preço na cruz do Calvário foi fiel até o último instante e ressuscitou. Ele está aqui nesta noite no nosso meio para te dizer: ei, se eu fui até o final, vocês vão até o final, porque o verdadeiro adorador não abandona no meio da caminhada. Quem começou a boa obra, ele é fiel nesta noite para concretizar a sua vida. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Eita glória. Ele está aqui no nosso meio. Capítulo 2, do versículo 4, 3, ali vai dizer: e no outro dia, eu finalizo, Meu Deus. veio o diabo até Deus de novo entre os filhos. Meu Deus. E Deus deu o mesmo testemunho, dizendo: observaste o meu servo Jó, Aleluia. porque ninguém é na terra semelhante a ele, e que ainda retém
Esse retenha, mantém. Mantenha a mesma sinceridade. Mantenha a mesma fidelidade. Mantenha a mesma adoração. Mantenha o mesmo posicionamento. Mantenha sendo fiel a Deus. Tinha de tudo para dar errado, mas eu quero dizer para você: amanhã você vai acordar adorando a Deus. Depois de amanhã você vai continuar adorando a Deus. Por quê? Porque assim como Deus disse para Satanás, e que ainda retém, assim diz o Senhor, Deus vai te manter sendo fiel a Ele até a volta de Jesus Cristo, adorando e glorificando. E se você crê, levanta as mãos para o céu, bate o palmo para Ele.